Bom dia, meus amigos do grupo 100% Agronegócio. Hoje a gente está chamando aqui para o nosso tradicional bate-papo, nosso tradicional semanal bate-papo com o nosso amigo João Paulo. João Paulo que está lá em Rio Verde de Goiás, Rio Verde das Abroba. Já falou? Me chamo João Paulo, sou aqui de Rio Verde mesmo, né? Trabalho aqui na região, faço aqui o estado do Goiás inteiro. Hoje eu estou trabalhando na Corteva, sou promotor voltado para tecnologia em list, então meu foco hoje é trabalhar com o desenvolvimento dessa tecnologia em list aqui para o Goiás. De vez em quando a gente dá uma salvada no pessoal e dá um pulo no Mato Grosso, Tocantins, Bahia, mas o foco maior é no Goiás, aqui mais para o sudoeste goiano. Pouca coisa, né? O João Paulo, a gente está retomando mais ou menos como é que era o grupo assim quando foi fundado, né? Aham. A gente já sabe que ele foi. A ideia dele ele foi desenhado lá no LinkedIn, e através do LinkedIn se formou o grupo no WhatsApp. E, bom, hoje estamos aí, cada um sabendo mais cada um está sabendo mais a história do outro colega, né? Isso que é legal, que a gente acaba se identificando pelo trabalho do camarada, né? Quando a gente começou, lá atrás, lá em 2014, por aí, como é que era? Você estava formando, recém-formado, já estava no campo, como é que era? Em 2014 eu tava estudando ainda, eu estava fora do Brasil, né, quando eu conheci o grupo. Eu Uhum, fiz, quando eu estava no oitavo período da faculdade, eu fiz aqui em Rio Verde mesmo, no IF. Aí quando eu estava no oitavo período, eu fui fazer um estágio fora, né, fui pelo uhum, Ciências Sem Fronteiras. Aí eu estava no Canadá, aí estava lá passeando no LinkedIn, encontrei o link lá do grupo, né, que o pessoal estava formando o grupo, coloquei meu número lá e entrei. Então, assim, foi nessa transição de formatura para a vida profissional. Então, o grupo ele encaixou bem nesse momento certinho da minha vida, né? Que eu passei a enxergar a vida de outros olhos, né? Não como acadêmico, né? Porque quando eu fui para lá, eu fiz algumas matérias lá, mas aí logo eu já comecei o estágio e já comecei já a passar dessa transição de academia já para a vida profissional. olha Então, só foi. que legal. Aham. E foi um momento assim bem interessante. Como é que era assim? Você tinha muito mais para contribuir ou você absorvia muito mais? Como é que era essa relação? Com certeza eu absorvia muito mais, né? Tipo assim, eu não tinha tanta experiência, principalmente em grandes culturas, porque quando eu estava no Brasil, a maior parte dos estágios que eu fiz foi na área de cana e um pouco com cultura nativa, né? Com planta nativa do cerrado. Uhum, Então, quase não tive contato durante a graduação com milho, com soja, com algodão, com café, que o pessoal fala muito aí no grupo também, né? Então, uhum, eu absorvi muito mais do grupo do que contribuí. Mas uhum. ajudou bastante, muita coisa. O pessoal posta até hoje ajuda bastante, né? Algumas dúvidas que eu tenho, eu coloco no grupo lá, sempre o pessoal tem algo a contribuir. Uhum. O João Paulo, já saindo um pouquinho desse meio assim, mas é importante essa contribuição. Que é a principal diferença assim? O que você entende assim? Que você pode transmitir para a gente? Qual que é a grande sacada? Brasil, importador de informações ou exportador de informações? Como você se sente nisso daí? Nesse período que eu passei lá no Canadá, eu pude observar isso. O pessoal, assim, quando você fala Brasil, a maioria das pessoas conhece o Brasil por conta de praia, carnaval, né? Futebol, mulher bonita, principalmente. Uhum, Quando você entra em assuntos mais específicos, porque lá, as matérias que eu fiz num colégio de agricultura. Então, quando você uhum, vem no Brasil, o pessoal tem uma visão muito, muito boa do Brasil, extrai bastante informação do Brasil, por conta de ter duas safras, né, o clima que é favorável para grandes produções. O Brasil tem se destacado grandemente aí, em relação à produtividade, né, principalmente soja, de milho. Então, assim, o pessoal enxerga o Brasil, quem conhece o Brasil em relação à agricultura, absorve muito conhecimento do Brasil, absorve muita coisa mesmo. uhum. Então era das duas maneiras, tenho certeza. Do mesmo jeito que você absorvia muita coisa do grupo, que ali tinham muitas discussões muito importantes também, assim como a gente está retomando isso de pouco a pouco, tenho certeza que o pessoal também ali te questionava muito essas questões, né? Sim, sim, perguntava bastante. Tem uma matéria que eu fiz que era como se fosse uma agricultura geral. Então, o professor falava do manejo de solo, depois falava do plantio,
aí depois manejo de pragas, manejo de doenças, e sempre que ele falava alguma coisa, sempre ele perguntava para mim, no Brasil é assim ou não é? Sempre ele falava, Uhum. como que era, se ele estava falando certo ou errado, né? Então, assim, Uhum. muito curioso em relação a isso. Então, assim, aí, o bom é que eu entrei no grupo bem nessa época, e algumas informações que eu tinha no grupo, eu pegava e passava para ele. Certo. Interessante isso. Olha só, que legal, que legal. E, bom, percebe-se que o grupo, ele então, ele foi, olha só, a importância disso, né? A importância dessa integração, né? Tanto do jeito que leva informações, traz informações também, né? Olha que legal. E tenho certeza que isso te agregou muito. Hoje, o que que você traz de aprendizado do que você viveu lá? Cara, eu sempre, além do lado profissional, o lado pessoal, né? Eu Uhum, falo, todo mundo que eu converso já está com 5 anos que eu voltei de lá, né? Mas, assim, a experiência que eu obtive lá é muito grande. Eu aconselho qualquer pessoa hoje, isso teria que ser cultural, a conhecer uma outra cultura fora do país para dar valor no que nós temos aqui. Antes de eu ir uhum, para fora do Brasil, no Canadá, eu tinha uma visão do Brasil. Quando eu estava lá, eu tive outra visão. A gente consegue enxergar o potencial que o Brasil tem, né? uhum, Então, assim, eu acho que isso agrega muito culturalmente, né? Porque além das coisas que a gente aprende lá que pode trazer para o Brasil, né? Questão política, questão de educação e tudo mais, a gente pode agregar isso no nosso, na nossa sociedade, né? Então, você pode uhum. trazer conhecimento, né? Para quem está aqui. Então, acho que é muito importante, né? Essa questão dessa transição, de você estar fora, conhecer uma outra cultura, conhecer, na minha área mesmo, eu conheci culturas diferentes, cultura de inverno que eu nunca nem tive contato, com cultura que eu nem sabia que existia, nem sabia como que era cultivada. Então, se a gente, Trigo, cevada. cevada, canola principalmente, ervilha, Uhum, então, assim, muitas coisas que a gente vê lá. Então, assim, isso dá um up muito grande na mente da gente, né? De como a gente agir nas coisas profissionais e também pessoais. Porque, assim, o interessante é que eu sempre morei com meus pais, então quando eu fui para lá, eu já saí de casa, já saí para outra cultura, para outro país, uma outra língua totalmente diferente, então, assim, deu aquele choque de realidade muito grande. E isso fez uhum. crescer muito, questão profissional, pessoal, cresci bastante, muito, muito, muito bom. Lá vocês comunicavam em que? Inglês ou francês? Inglês. Eu estava na província de Alberta, então, assim, lá predominância lá é inglês. Olha só, que legal. Então já voltou, já é um profissional já quase formado e com segundo idioma de bagagem. Olha que legal, hein? Não, encaixou certinho, foi como uma luva. Sensacional. Bom, hoje entrevistado é o João Paulo, mas só que eu vou dar uma contribuição também, porque eu tive a oportunidade também de fazer intercâmbio, eu morei fora, hoje atualmente também estou morando fora. A primeira vez foi quando eu tinha 20 anos. Eu também fiz intercâmbio, fui para a França e eu tive essa mesma receptividade, a mesma receptividade do calor de ser um brasileiro, né? Ah, como é que é lá e tal, tal, tal. Tinha essas questões futebolísticas, vamos dizer assim, não sei nem se é um neologismo, mas tinha essa questão. E política também, o povo francês discute muito política abertamente na mesa do jantar, o pessoal sempre está falando sobre isso, é muito interessante isso. E também vem esses questionamentos. E na França, principalmente, que eu via até hoje, a última vez que eu fui lá, e os transgênicos, né? Os OGMs, né? E eles têm uma preocupação terrível, terrível contra isso. Sim. E é interessante, eles querem saber como é que a gente se comporta, como é que a gente faz, o que a gente vai fazer para reverter isso. Sinceramente, meu amigo, o sistema de produção que a gente tem no Brasil é inviável. O É interessante de inviável. tocar nesse assunto, eu passei por isso também. Teve uma matéria que eu fiz que eu tinha que fazer algumas apresentações, né? E na última apresentação que eu fiz, eu falei sobre o uso de defensivos agrícolas no geral, né? E o Uhum, professor, que lecionava aquela matéria, ele era totalmente contra, o cara totalmente do mundo verde, né? E assim, uhum, eu expliquei para ele por que que a gente utilizava tanto, a questão de clima, pressão de praga, pressão de doença. Falei sobre uhum, algumas documentações que no Brasil tinha para poder aprovar esse tipo de produto, né? Então, assim, eu passei uma visão geral para ele, ele passou a enxergar isso de uma maneira diferente. Ele falou, você mudou minha cabeça com isso que você falou. Então, assim,
talvez o pessoal não tem tanto conhecimento e só mete a pancada, né? Então, assim, E é eu, interessante esse tipo de intercâmbio que a gente faz por conta disso. e eu tô até hoje levando porrada aqui, viu? Erra a pancada da torta à direita. O tempo de registro, a gente tem, a empresa que eu trabalho hoje aqui, ela tá com mais de 3 anos para fazer o registro de um produto aí. E eu acho que similar, e é um produto de certificação orgânica. Então, assim, demora, é custoso, é trabalhoso, a legislação é complicada, não é fácil. Mas que mais dificulta, né, a aprovação de produtos, né, agrícola. Então, Cada país tem uma legislação, tem país que demora 5 anos, tem país que demora 3 anos, tem país que no mesmo ano já sai alguma coisa. Mas, enfim, e é interessante. Ontem eu estava conversando com o professor Matsumoto, vou até mencionar ele aqui, que é uma pessoa que eu aprecio bastante o trabalho dele, e a gente estava até falando sobre isso, porque da última vez que ele se reuniu em Brasília, foi levantado justamente isso, né? Putz, o Brasil tem um território imenso, ótimo clima, sistema de produção, tecnologia, a gente consegue produzir soja com eficiência, milho com eficiência, algodão com eficiência, café, nós somos os maiores produtores disso, daquilo. E a gente ainda tem que ouvir, receber tecnologia de fora. Peraí, a gente tinha que estar exportando isso já. Esse sistema de safra e safrinha, algumas regiões conseguem fazer safra, safrinha, uma mini safrinha, conseguem fazer 3 colheitas em algumas regiões. Então isso é o tipo de coisa que deixa o pessoal muito curioso. Deixa o pessoal muito assim, como é que funciona isso? Como é que vocês conseguem fazer isso lá? Eu vejo milho aqui, demora 6 meses o ciclo aqui, sabe? É muito longo, muito longo. Então, assim, você viveu essa parte, eu estou vivendo isso também aqui. É muito interessante isso. sim, sim, é muito interessante e eu acho que é muito importante, né? Esse programa do Ciência Sem Fronteiras, muitas pessoas criticaram, assim, é certo que no Brasil há como se fala assim, um desarranjo das coisas, né? Talvez no papel é muito bonito, mas na prática a teoria é diferente, né? Mas, Uhum, assim, eu acho que tem que ter esse incentivo do governo justamente por conta disso, para o pessoal conhecer o Brasil e começar a extrair mais do Brasil, né? Hoje você vê os grandes pesquisadores do Brasil que trazem bastante inovação, a maioria está fora do país. Ou está nos Estados uhum, Unidos, na Europa, está no Japão, na China. Então, assim, a gente vê que a gente tem um grande potencial para isso, para extrair tecnologia, para extrair conhecimento, porém a gente está indo buscar isso fora ainda, né? Pelo que a uhum, gente deveria ser ao contrário, né? Tá saindo daqui para fora, né? uhum. Mas eu acredito que aos poucos a gente vai ganhando esse espaço no mundo, né? Eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo transmitir isso, buscando conhecimento e daqui já começa a partir daqui para fora. Certo. Você teve muito problema para explicar como é que são feitas as reservas legais, como é que são feitas as áreas de preservação ambiental. Você teve problema com isso? O pessoal te Ah, questionava isso? sim, tinha um rapaz que trabalhava com nós e sempre ele questionava, tá destruindo a Amazonas e tal. Sempre bate na mesma tecla da Amazonas. E a gente explicava para ele, fala, cara, o Canadá tem 10% de floresta natural. Você quer se preocupar com o Brasil, que tem mais de 50%? Assim, mas tranquilamente sempre vai existir, né? Com certeza. Não acho que não. É complicado quando você parte para esse tipo. Porque assim, eu falo que o radicalismo ele não é bom para nenhuma das duas partes, né? Quando você é muito radical em alguma coisa, tem alguma coisa errada. Eu acho que assim, a gente tem que saber temperar as coisas, né? Uhum, exatamente, exatamente. Tudo é questão de equilíbrio, né? Sim, com certeza, o equilíbrio em tudo, né? Tudo é questão de equilíbrio. A gente está. E isso, assim, também trazendo para o nosso meio, nosso meio de produção, nosso meio agrícola, Aham. agronômico, né? A gente também tem que pensar, né? Tudo é questão de equilíbrio, né? E Uma o interessante dosagem. é que na turma que eu fui para o Canadá, tinha, eu acho que era, se eu não me engano, dois ou três que eles faziam curso de agroecologia. Aí Uhum, nós éramos 15 brasileiros. Se eu não me engano, era dois ou três que era da agroecologia, dois veterinários e o restante tudo agrônomo. Então, uhum. imagina a discussão que não dava com os agroecologistas e os agrônomos. Rapaz, dava discussão para mais. Discussões, discussões.
porém, tenho certeza que era uma discussão construtiva. Sim, com certeza. Alguns pontos construtivos, né? Mas, sim, é o que eu sempre batia na tecla, era o seguinte, eu acho que tem que ter uma interação. Quando você vai muito pro extremo, acaba que fica ruim para as duas partes. Mas, por exemplo, se eu pego o que é bom da minha parte, pego o que é bom da outra parte e se une as duas, com certeza a engrenagem ela gira melhor, né? Uhum, Então, assim, eu acho uhum. que em vez de você ficar me criticando e eu criticando você, por que que nós não pegamos os dois pontos positivos, tenta eliminar o que é de ruim, une os dois e vai para frente. Eu acho que para caminhar melhor é assim. Mas enquanto Sim, um lado outro puxa para o outro, vai ficar essa guerra, esse cabo de aço aí, e nunca chega num ponto ideal, né? exatamente. Exatamente. Nossa. Mas eu queria que você desse um recado para quem está vindo aí. Quem está no sexto período, ou quem está no oitavo, ou até mesmo quem quer fazer o curso de engenharia agronômica. O que você pode sugerir? O que você pode palpitar, vamos dizer assim? Isso é muito bom. A gente, na outra empresa que eu estava, sempre a gente pegava estagiários para trabalhar junto conosco, né? Agora também, de vez em quando, passa alguns estagiários na nossa mão. E o recado que eu passo para a garotada é esse, que agarrar o boi pelo chifre mesmo, explorar o máximo que você pode explorar na universidade. Eu falo por conta de mim, né? Eu era meio preguiçosão para estudar em casa. Eu tenho muita facilidade em aprender com a pessoa falando para mim. Então, em casa eu não estudava muito, eu era meio preguiçosão. E eu vi que isso era um ponto muito falho em mim. Deveria ter extraído mais da universidade, né? Buscar Uhum, fazer estágio, buscar conhecer mesmo, realmente a fundo. Porque hoje o mercado ele carece de profissional desse jeito. Hoje eu vejo que está se formando muita gente, mas só que gente sem conteúdo, sem bagagem. E quando você encara isso, você para pensar isso, daqui uns dias vai, tipo assim, se continuar nessa linha, é perigoso dar um colapso, né? Você não tem bons profissionais daqui a um tempo, né? Então, assim, uhum, a gente, o país, o Brasil, que tem um grande potencial de evolução, né? Mas atrás disso tem que ter bons profissionais. Então, o que eu passo para a garotada é isso: explora o máximo, você está só para estudar. Para quem trabalha, já tem uma bagagem já do trabalho, né? No caso, trabalha na área da agricultura e faz um curso na agricultura, já é mais fácil, porque está vivenciando na prática e tudo mais. Mas é o que eu falo, a pessoa aproveita o tempo para estudar, explora bastante. É, talvez seja no máximo de 4 a 5 anos, né? Então, assim, eu falo que isso não é tempo perdido, isso é tempo investido. Porque quando uhum, você passa da sua vida investindo em alguma coisa, aí você olha para trás e fala, nossa, poderia ter aproveitado mais disso, agora como é que eu faço? Aí tem que acelerar uhum. para buscar. E aproveitar mesmo essa fase da universidade, essa fase acadêmica. Sei que algumas coisas é um pouco maçante, mas aproveita, vai a fundo que quando você se formar vai ter um sucesso melhor, né? Então, assim, a gente carece hoje de bons profissionais. Portela passou por um processo seletivo agora, tipo, abriu um monte de vaga no Brasil inteiro, né? Então, assim, tem processo que fica aberto muito tempo aí para procurar um profissional ideal, justamente por conta disso, né? Porque os bons já estão bem empregados, né? Então, assim, tá faltando bons profissionais ainda no nosso meio. Uhum, uhum. Dedicação, né? Dedicação. Outro dia, quando a gente estava falando com o nosso amigo Ricardo, ele mencionou justamente isso. Ter humildade para aprender, ter que ser curioso, tem que ir atrás, tem que, sabe, a trajetória dele foi bem semelhante, né? Entrou com uma TV, hoje ele está lá na supervisão, na gerência, na cidade onde ele mora, Chapadão do Sul. E é justamente isso, né? Quando a gente faz o curso, a gente tá atento na matéria aqui, ali, tudo, mas isso é muito importante também, aproveitar aquele momento e aprender, né? Aproveitar Com aquilo certeza. ali e extrair ao Momento, máximo do professor também, né? né? Tem que enxugar esses caras, que professor, os caras que sabem muito, tem muitos caras técnicos, muito técnico, entende muito do sistema. Então, assim, eu tive excelentes professores, deveria ter sugado mais. Então, tipo assim, por isso que eu Uhum. fiz a mensagem, né? Tem que torcer o pano mesmo e tirar a última gota de água que tem no pano. Sensacional, sensacional. Muito obrigado por dispor desse seu tempo para a gente poder discutir aqui um pouquinho. Tenho certeza que isso incentiva os nossos companheiros a participarem mais. Tenho certeza que alguém que vai ver esse vídeo aqui vai falar: putz, esses caras falaram alguma coisa aí de viajar para o exterior, tal, vou tentar fazer isso também. Tenho certeza que isso aí vai fazer com que incentive as pessoas para também enxergar o mundo de outra maneira, enxergar o Brasil com outros olhos. Isso é importante também. Tá?
Então, quero agradecer a sua presença, a sua contribuição mais uma vez, tá? Beleza, eu também agradeço a oportunidade de estar falando para vocês aí, né? Tá disseminando essa mensagem aí. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que manter essas relações, né? Eu acho que o importante da nossa vida é manter essas relações, né? Eu, hoje no grupo, eu ainda continuo me ajudando bastante em várias questões, né? Tem alguns profissionais de respeito dentro do grupo que ajudam a gente bastante, né? Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Certo, sensacional. João Paulo, muito obrigado, abração e sucesso.